em Israel, diz: nós somos Israel. Essa história das duas casas não existe, isso aí é utopia. Irmão Zé Carlos, seja bem-vindo. Então a gente vê que a gente precisa realmente ter uma liberdade de estudar, de orar, de buscar a presença de Deus, não ter medo da verdade. Porque se a gente ter medo da verdade, a gente não avança. E uma coisa que é muito problemática é os ismos, né? Toda vez que aparece a palavra ismo, a gente tem que pensar duas vezes. Capitalismo, comunismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, tudo que tiver ismo é questionável. Um dia a gente trabalha em cima desse termo. Nós temos uma missão: resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não são ovelhas achadas, não é ovelhas localizadas, são ovelhas perdidas. Nós temos que ir atrás. Essa foi a determinação dada por Yeshua aos seus discípulos. Ele foi bem claro. Se ele sabia que dava para trazer essas pessoas, não tem problema nenhum. Existe um estudo que eu estou preparando mais para frente para passar para vocês, do grande engodo que o movimento do judaísmo messiânico e nazareno usa. Qual que é a abordagem que ele faz quando ele chega em você? Você se lembra a primeira vez que a pessoa fez contato contigo? Por que você se interessou pelo messianismo? Pelo judaísmo messiânico? Irmão Bruno? Na época, eu acompanhava pela internet, né? Mas não me recordo, assim, exatamente. Não me recordo. A base, normalmente, é assim. Qual que é o seu sobrenome? Ah, fulano de tal. Você é judeu. Não, isso mesmo, Fabiano. Exatamente. É Por isso? aí mesmo. Então, a abordagem sempre é essa. Você é judeu, pelo seu sobrenome. Como é que é o nome do seu bisavô, do seu tataravô? E faz aquela... Então, a primeira abertura é justamente essa. Você é judeu. Se você é judeu, você não tem nada a ver com Jesus. Na subliminar é isso. Então, nós vamos criar um outro Jesus para você. Yeshua. E aí começa, é o que aconteceu com o judaísmo. Aí a pessoa entra e começa a se aprofundar, e de repente ela acaba rejeitando Yeshua, rejeitando toda a história, e vai fazer uma pseudo-conversão, cai na garra daquele movimento apóstolo chamado Bnei Noah. Um outro dia eu explico como é que é esse movimento. E ali a pessoa chega uma hora que ela desanima, porque não tem esperança. Não há esperança. Nenhuma esperança para eles. Eles são segregados. É o apartheid que foi criado, né? Então, cada movimento, por exemplo, o Adventismo chega com as profecias de Ellen White, a profeta de Deus. Chega com a 1844, as 2.300 tardes de manhã. E as contas são muito interessantes. Se a profecia se referisse àquilo. E assim por diante. Por exemplo, nós temos aí o Wellington, que a mãe dele é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles usam a própria Bíblia para fortalecer a fé deles. Olha, ninguém vai morar no céu. E a pessoa fala, realmente não existe nenhum texto que diz que morar no céu. Então, é uma verdade. E assim, cada movimento vai criando um chamariz, né? E nós não podemos entrar nessa. Por quê? Porque nós vamos começar a acreditar numa coisa que não é real. Eu fiz, quando me abordaram na época, os documentos do
castelo de Tombo, lá onde ficaram presos os marranos, e realmente tinha pessoas que têm o meu sobrenome de família, preso lá. Então é um mártir. Poxa, eu tenho um mártir, um famoso na família. Tudo isso vai causando na gente de um mero desconhecido que eu era, uma pessoa que não tinha um passado, de repente eu tenho um passado. E comecei a dar valor e valorizar muitos destes, né? Só que eu esqueci de um detalhe. Os meus antepassados rejeitaram a fé judaica, Shalom Manglazela, para não morrerem. Fingiram ser cristãos e os seus filhos e netos tornaram-se cristãos por covardia. Então não era mérito, é o contrário. Então cria-se todas essas fantasias teológicas para nos induzir. Por isso que a gente deixou às sextas-feiras esses estudos mais fechados, só para alguns irmãos, para que a gente possa realmente ter uma linha teológica de pensamento correto, né? Bem, vou pedir para o Roche Bruno iniciar com oração, para nós começarmos o estudo de hoje. Por gentileza, Roche. Oremos. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome por mais um Shabat. Estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença. Abrimos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através do Teu servo, Rabino Laércio. Usa o Teu Filho como Teu instrumento, Pai, e fala conosco. É a nossa oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Nosso estudo é teológico. Não estou aqui para defender, ou elogiar, ou condenar, ou apoiar nenhum movimento teológico. Estou aqui para trazer uma luz que há muito foi obscurecida, né? Hoje nós vamos reprisar alguma coisa, já falamos no passado, sobre a teologia da substituição judaica. Existe, para aqueles que não conhecem, a teologia da substituição cristã, aonde a igreja cristã, evangélica em especial, diz que ela é o Israel espiritual. Que por os judeus terem rejeitado Jesus, eles perderam esse dom, perderam esse direito, e agora a igreja é o Israel de Deus. O que eu preciso falar para vocês? Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar sequer um versículo apoiando essa ideia. Não vai encontrar nenhum versículo apoiando uma terceira via. A Bíblia é bem clara. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Quando Jeremias escreveu isso, já fazia 200 anos que as 10 tribos do norte, que era a casa de Israel, Efraim, havia sido levado cativo, e lá, no cativeiro, eles se misturaram entre as nações, se espalharam, e naquela época, o que acontecia? Quando havia alguma seca muito prolongada, então eles migravam para outras regiões. E normalmente, na terceira geração, as pessoas esquecem o seu passado. Por exemplo, no nosso caso específico, nós sabemos muito mal o nome dos nossos bisavós. Muito mal. Tataravó nem pensar. Por que não? Seja bem-vindo, Evalão. É natural, a gente acaba esquecendo. E foi o que aconteceu com os israelitas. Obviamente, quando os assírios levaram as 10 tribos, muitos das 10 tribos, principalmente quem estava perto da fronteira, migrou para o reino de Judá. Nós temos o caso da profetisa Ana,
era da tribo de Asser. Foi ela que recebeu Yeshua quando ele foi levado no 8º dia no templo. Outro detalhe, muito importante falar para vocês. As pessoas alegam que o ministério das mulheres não existe. Não é verdade. Ana era sacerdotisa. Ela ministrava no templo. Miriam ministrava no templo. No outro dia, eu vou apresentar vários estudos que havia, sim, sacerdotisas. Elas não ministravam no Santo dos Santos, não era sumo sacerdotisa, mas elas ministravam no templo. A Bíblia cita vários casos. Só que a Igreja Católica, quando ela assumiu a religião, eles tentaram abafar esse lado. Mas a Bíblia não diz isso. O próprio Paulo fala assim, que para Jeová não existe homem, não existe mulher, não existe judeu e não existe grego. Todos são iguais. Então, só para que vocês tenham ciência disso, hoje existe um preconceito muito grande com relação às mulheres no ministério, e isso não é verdade. No judaísmo não tem isso. Existem rabinas mulheres. Por exemplo, na Alemanha, a líder do judaísmo alemão, ortodoxo alemão, é uma mulher negra, é uma judia negra, que era da Nigéria. E nos Estados Unidos, quem é a líder do judaísmo ortodoxo é uma mulher, só que lá é uma mulher branca, muito jovem, deve ter uns 30 anos. É uma rabina. Então, no judaísmo não existe esse preconceito. No cristianismo ainda há resistência, por falta de conhecimento. Então, nós precisamos entender que Deus tem os seus projetos, os seus planos, e não são os nossos planos. E o objetivo nosso é realmente trazer verdades para os irmãos. Ana, ela tinha 90 anos, mais ou menos, ela tinha a idade da minha mãe, e ela estava no templo quando o menino Jesus chegou. Então, naquele momento, né, ela ministrava, ela era ministra da palavra. Quando Deus escolheu Moisés, não escolheu só Moisés, escolheu Moisés, Arão e Miriam. Você vê que Miriam diz, nós fomos escolhidos. Ou seja, foram escolhidos, sim, não tem problema. Débora, a juíza, né? Ela reinou em Israel durante 40 anos. Débora era juíza, sacerdotisa, ela era general também. E se você verificar o período que ela governou Israel, foi o período que Israel mais prosperou, quando ela era juíza. Então nós vemos que não é bem assim. Quando Davi estava idoso, quem governou Israel foi Betsabá. Foi a esposa, a mãe de Salomão, foi ela que governou. A filha de Acás, Alexandra, foi rainha em Israel. Você vê que ninguém fala de rainha, ela foi rainha. O nome dela era Alexandra. Era filha de Acás com Jezabel. Então tem muita coisa que a gente precisa começar a estudar para não sermos ignorantes, não termos assim, mas não é bem assim. Não. O que nos interessa é o que a Bíblia fala. O que os teólogos falam não nos interessa. Por quê? Porque a teologia é uma ciência maravilhosa, mas é uma ciência que ela pode ser manipulada, como a própria ciência é manipulada. Por exemplo, nós sabemos que muitas estrelas que nós estamos vendo hoje já não existem há muito tempo. A luz está chegando aqui, mas ela já deixou de existir.
A luz do Sol para chegar aqui na Terra leva 8 minutos e 20 segundos. Se caso uma estrela como o Sol explodir, nós só vamos saber 8 minutos depois, por duas situações. Então, vocês percebam que nós temos muito a aprender, mas muito a aprender. E voltando aqui para no ano 70, houve a guerra dos romanos contra Jerusalém. A guerra começou em 68, facções que lutavam entre si. Os romanos sitiaram e deixaram que eles morressem de fome. Quando eles invadiram, não tinha muito o que fazer. Já estava o povo totalmente esfacelado, acabado. Eles invadiram, destruíram o templo, vestidas de ouro. Então, eles tiraram o ouro que estava naquelas pedras, derreteram, levaram os utensílios de ouro, de prata, e não restou mais nada. Saquearam a cidade, os ricos perderam tudo, foram levados como escravos, não tinham mais recursos nenhum. Foi quando, então, os generais romanos conversaram com os líderes fariseus. Naquela época, existia 20 seitas judaicas. Essa divisão teológica que nós temos hoje sempre aconteceu. Eram 20 seitas. As principais, os saduceus, que eram os sacerdotes. Os fariseus, que tinham várias linhas. Tinha os fariseus mais ortodoxos, fariseus mais liberais, tinha os fariseus que eram da linha dos zelotes, tinha os fariseus sicários, que eram zelotes sicários. Por que sicários? Porque eles andavam com uma sica. Sica era uma pequena faca. Pedro andava com esse tipo de faca. Inclusive, a Bíblia cita que ele cortou a orelha de um sujeito lá. E havia também os betusianos, os herodianos, os essênios, que eram todas seitas e eram divididos entre si. E o que aconteceu? Começaram a lutar entre si. E os romanos pegaram os líderes dos fariseus e disseram, se eles colocassem paz, eles seriam reconhecidos como a única religião oficial do povo judeu. As outras seitas tiveram que se submeter aos fariseus. Os fariseus, eles detinham 4.000 sinagogas. Flávio Joséfo relata que havia apenas 6.000 fariseus naquela época. Era uma seita barulhenta, mas pequena. Os saduceus eram bem maiores. Todavia, o que aconteceu? Os fariseus, eles detinham o poder. Pessoas iam à sinagoga. A sinagoga, naquele momento, não tinha conotação religiosa. Era um encontro no sábado para discutir, conversar alguma coisa sobre a Torá. Um encontro dos líderes religiosos. A adoração era feita no templo. Quando o templo foi destruído, não tinha mais nada, não restou mais nada. Então, eles começaram, como os líderes que comandavam aquele grupo, eram os fariseus, eles absorveram todo aquele grupo e estipularam um novo nome. Agora eles seriam judaísmo.
Nem toda a informação que nós buscamos nas literaturas, nós buscamos no Google, é real. Se você colocar lá, qual era a religião de Esdras? Judaísmo. Qual era a religião de Neemias? Judaísmo. Qual era a religião de Daniel? Judaísmo. Qual era a religião de Moisés? Judaísmo. Não era judaísmo, não existia. Judaísmo vai surgir a partir dos anos 70. Isso é história. Como a maioria, principalmente dos sites de busca de perguntas, como Google, Yahoo e outros, são de judeus, as informações que estão ali são manipuladas. Simples assim. Então, quando você vai para a história, aí você vê que não era bem assim a situação, a coisa era diferente. Muito bem. Aí o que aconteceu? O judaísmo assume. E esse judaísmo, ele começa a dominar todo o povo ali na região de Jerusalém, nas cidades vizinhas, até o ano 135, quando Adriano vem, luta com o Bar Koba, que era um falso Messias, e ali ele mata o Bar Koba, mata os líderes, e expulsa todos os judeus da Palestina. Ali inicia o exílio real, no ano 135. Ele muda o nome da capital. Jerusalém deixa de chamar Jerusalém e passa a ser chamado Aelia Capitolia. Diz os historiadores que ele passou o rastelo na cidade. Não se identificava mais nada, não se sabia mais nada onde era cada lugar. E em cima daquelas monte de pedras se fez a outra cidade. Então, nós vamos estudar esse tema também sobre a questão do Muro das Lamentações, né? E sobre onde era o templo, onde era o palácio de Davi. Mas voltando aqui para o nosso estudo. A partir do ano 135, os judeus vão para a diáspora, para o exílio. Só que aí nós já temos 800 anos, é isso? Isso. 800 anos que a casa de Israel tinha sido levada para o cativeiro. 8 séculos já não sabiam mais quem eles eram. E a teologia da substituição fez com que eles, né, os judeus, assumissem a posição de Israel. Então nós vemos que, em primeiro lugar, a teologia cristã da substituição diz que a igreja é o Israel espiritual e que os planos de salvação foram dados à igreja. Por sua vez, a teologia da substituição judaica fala que todas as promessas bíblicas é para os judeus. Só que não é uma realidade. Continuando. A suposta rejeição de Israel. Paulo começou a sua argumentação em Romanos 11 com uma pergunta retórica. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Verso 1. A resposta do apóstolo é enfática. De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. E é importante nós mencionarmos que Paulo tinha em mente o mesmo Israel, rebelde, contradizente, que ele havia mencionado em Romanos 10, 21. A palavra apoteô, no grego, que significa rejeitar, é usada apenas 6 vezes no Novo Testamento. Tem vários textos aqui, não vou nem citar para nós não perdermos tempo. Desses versos, os únicos que discutem o status pactual de Israel é Romanos 11, 1 e 2. Afirma categoricamente que o povo judeu não foi rejeitado por Deus, que Israel não foi rejeitado por Deus. Então, não houve rejeição. E os teóricos que pregam a teologia da substituição afirmam que agora, por Deus ter rejeitado Israel, então eles substituíram. Após ter afirmado que Israel não foi rejeitado, Paulo citou a experiência de Elias e os 7.000 homens que não dobraram os joelhos perante Baal,
para demonstrar que sempre existiu um remanescente, segundo a eleição da graça. Romanos 11, 3 e 5. É importante destacar que, conforme o exemplo mencionado, o remanescente fiel é parte de Israel e não uma nova identidade. Nós conhecemos a história, né? Elias reclamou dizendo que só eu. E o Senhor diz, não, 7.000 não dobraram os seus joelhos a Baal. É bom citar que a palavra Baal significa Senhor, Pai. Vocês lembram que os israelitas, eles ficaram em dúvida, porque eles acreditavam que Baal, que o pai que eles falavam, era Jeová. Só descobriram que não era quando houve o confronto com Elias. Então, aquelas milhares de pessoas acreditavam piamente que eles estavam servindo o Deus de Israel, como acontece hoje. Milhões de pessoas frequentam religiões, frequentam igrejas, e eles têm certeza que o Deus que eles servem ali é o Deus da Bíblia. Mesmo que eles transgridam todos os mandamentos, mesmo que eles acreditem em promessas que a Bíblia não fala, na cabeça deles, é ali que é a verdade. Por quê? Porque eles nasceram naquilo, aprenderam só aquilo. Por exemplo, não existe sequer uma citação de Gênesis a Apocalipse que fala que nós vamos morar no céu. E todos os crentes pregam que vão morar no céu. Por quê? Porque nas músicas eles escutam que vão morar no céu. Aí você pergunta, mas não está escrito isso? Não interessa. Por que vocês não guardam a lei? Também não sabem. Porque eles têm plena convicção que eles estão servindo ao Deus de Israel, como Israel da época de Acabe e Jezabel pensava que estava servindo o Deus verdadeiro. Eles não eram ateus, eles estavam servindo um falso Deus. E cabe a nós, hoje, cumprir a profecia que foi dada, que eis que envio o meu servo Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O espírito de Elias é justamente esse, mostrar para as pessoas que essas religiões não são a religião do Eterno. E a teologia da substituição judaica foi justamente isso que aconteceu lá atrás, quando os judeus acreditaram que eles agora eram Israel. 200 anos depois, Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, diz assim: eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ele é bem específico, só que a casa de Israel já não existia mais. Ou seja, essa casa que ele está falando é justamente no futuro, quando Jesus veio e mandou que seus discípulos fossem atrás dessas ovelhas perdidas. Continuando. Depois de ter afirmado que uma parte de Israel havia tropeçado, Paulo advertiu os gentios conversos a temerem a Deus e não se considerarem superior aos judeus. Como recurso didático, o apóstolo ilustrou esse conceito por meio da analogia das duas oliveiras, na qual comparou Israel a uma oliveira boa e os gentios a uma oliveira brava. A parte endurecida de Israel, por sua vez, é comparada aos ramos cortados da oliveira boa. Paulo elaborou essa metáfora com base em Jeremias 11:16. O Senhor te chamou de oliveira verde, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. O profeta Jeremias utilizou a imagem da oliveira que teve os ramos consumidos pelo fogo para retratar a infidelidade de Israel à aliança. E isto revela que, ao usar a metáfora da oliveira boa, Paulo tinha em mente o povo de Israel e não uma nova árvore. Ao incluir os gentios na aliança com Israel, que são retratados como os ramos de uma oliveira brava, que foram enxertados na árvore israelita,
Paulo invocou o cumprimento do propósito divino para as nações. O Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que todos os povos da terra seriam abençoados por intermédio da descendência dele. É possível que Paulo tenha desenvolvido seu argumento a partir da promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as nações. Então nós vemos que com a chegada do Messias, com a ida dos apóstolos aos gentios, aquela promessa feita a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, se cumpriu, como está se cumprindo hoje. Nós estamos aqui, estamos sendo abençoados, porque nós somos enxertados. Não tem como nós chegarmos e falarmos, nós somos isso ou aquilo. Não tem. Por quê? Porque perdemos a essência. Aqui no Brasil nós temos um problema. O Barão de Pombal, que era ministro do rei de Portugal, quando ele veio para o Brasil, ele era judeu. Ele queimou todos os registros que a igreja mantinha, porque quem mantinha os registros civis era a igreja. Ele queimou todos os registros para evitar que a Inquisição localizasse as famílias de judeus. Então não tem como saber. É uma utopia acreditar que sim, de sermos enxertados na oliveira. Muitos de nós somos oliveira brava. E quando era isso que era a promessa. E essa promessa, ela se encaixa também com Isaías 56, quando ali é feita uma promessa maravilhosa aos gentios, dizendo: eis que faço, daria ao gentio um novo nome. Um nome, e a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Então, nós vemos ali, na promessa de Isaías 56, que tem uma condicional. E qual é? Aquele que abraçar a minha aliança. Nós temos que abraçar a aliança feita com Moisés no Monte das lá no Monte Sinai. Nós temos que abraçar a aliança que o próprio Senhor Jesus fez. Quando nós abraçamos essa aliança, nós passamos a ser família. Nós estamos enxertados. Não importa se a nossa ascendência é ou não é israelita a partir de nova criatura. E em Apocalipse diz que nós vamos receber uma pedrinha branca com um nome especial. A partir do momento que você começa a cumprir os mandamentos de Deus, como Paulo disse em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Paulo está falando aos romanos. Ele não estava falando para judeus, para cristãos. Não, está falando para os romanos. E entre os romanos, tinha judeu, é claro, a graça não anulou a lei. Quando você faz um propósito de observar esses princípios, você passa a fazer parte desta grande família, que é a família de Deus. Ou seja, nós não precisamos substituir nada. Nós somos parte integral. O surgimento das diversas teologias que influenciaram a formação do protestantismo foi a partir do século XVI. Foi justamente no ápice do século XVIII e XIX que textos bíblicos foram garimpados para dar sustentação a essa nova visão teológica. A partir do recente, 18, 19, aí eles começaram a pensar textos, a garimpar textos, para falar que os gentios eram o novo Israel. Não era verdade. Não se criou uma nova religião.
Nós não inventamos uma nova religião. O nosso grupo não é uma nova, nós não somos judeus messiânicos. Nós não somos judaísmo messiânicos. Nós somos uma congregação israelita. Por quê? Porque a palavra israelita abrange gentios, judeus e israelitas. O objetivo é de trazer a verdadeira adoração, para que as pessoas possam entender e compreender esses objetivos. Continuando. A diferença entre Israel e Judá é que Israel foi e não voltou. Judá foi e 70 anos depois os filhos voltaram. Por que eles voltaram? Porque Israel não poderia deixar de existir. Então ele continuou existindo na tribo de Judá, Benjamim e Levi. Que são as 3 tribos que compõem o Estado judeu. Todavia, o que acontece? Nós vemos que houve uma confusão mental teológica. Por quê? Porque eles acabaram acreditando que eles eram Israel. Como eu comentei sobre Ana, era da tribo de Asser. Quando os assírios levaram os israelitas, muitos migraram, muitos fugiram para Judá. Mas esses muitos eram muito pouco, uma quantidade ínfima. Continuando. Foram pegos profecias pensadas, não pelos judeus, nem pelo judaísmo. Mas os cristãos evangélicos pegaram uma profecia de Isaías 60. Como poderia ser? Nasceria uma nação num só dia? Todavia, digo eu, Israel estava de parto e nasceu. E eles acreditam que essa profecia, a independência do Estado judeu, foi decretado. O interessante é que as palavras aqui resolvem o problema. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de nação e não de Estado. Judá é um Estado, a nação são as 12 tribos, como o Brasil. O Brasil é uma nação que tem 27 estados. Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A mesma coisa é a nação de Israel. Dentro da nação de Israel tinha o estado de Judá. Então, essa profecia de Isaías 66:8, que eles querem afirmar que se refere a um cumprimento profético, na verdade, essa profecia não se cumpriu ainda. Por quê? Porque quando você lê a profecia, você vai ver o seguinte: coisas. Pode uma nação nascer num só dia, ou pode se dar à luz a um povo num instante? Outra coisa, pode se dar à luz a um povo num instante? O povo judeu estava lá há 2000 anos. Então não é o caso aqui específico. Esse aqui é o povo que não sabe quem é. Que vai descobrir um instante que ele é. Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Esse versículo prediz claramente um só dia, mas quem causaria esse nascimento? O versículo seguinte dá uma ideia. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz Jeová. Pergunte ao seu Deus. Deus deixa claro que seria ele quem causaria o nascimento dramático da nação. O governo de Israel atual é uma democracia secular, laica, que oficialmente não crê em Deus. Para vocês terem uma ideia, na Carta de Independência de Israel,
não aparece o nome de Deus. O Ben-Gurion, que foi o primeiro ministro, o primeiro presidente, ele era ateu. Sua família era de ateus. Eles não acreditavam em Deus. Eles queriam uma nação, eles eram sionistas. O sionismo começou no século XIX a preparar o surgimento do Estado. Outra coisa, eles não tinham muita preocupação se fosse na Palestina, se fosse em Madagascar, se fosse na Amazônia. Todos esses lugares foram citados para criar um país para eles. Eles não tinham muita preocupação, nenhuma ligação com a terra. Então, o que nós vemos? O Ben-Gurion, depois de ser incomodado por todo mundo, para colocar uma gratidão ao Deus de Israel que fez o Estado nascer, olha o que ele permitiu colocar. Olha só. Ele só permitiu que fosse usado a palavra rocha e não Deus. Então nós vemos que esta profecia ainda não se cumpriu. Isaías 66:8 vai se cumprir com a volta do Senhor Yeshua, quando estabelecer o reino messiânico. Em um instante, todos a casa de Israel, em toda a terra, em todo lugar, que reconhecerem ele como Messias, que aceitarem ele como Messias, serão arrebatados, como está em Tessalonicenses, e encontrarão com ele nos ares, e descerão em Sião, como está Zacarias 14, e reinarão com ele 100 anos. Então, nós vemos que a profecia, ela foi distorcida para ajustar fatos. É nítido que o Estado judeu é um Estado próspero, de pessoas inteligentes, um Estado que investe, porque é uma pequena nação com muitos recursos financeiros, né? Todavia, não é o Israel de Deus ainda. Essa missão está comissionada a nós. E Yeshua disse: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa missão é para nós fazermos. E como nós vamos fazer? Indo ensinar as pessoas a voltar para o Deus de Israel, a reconhecer o Deus de Israel como o Senhor da sua vida. Não adianta nós vivermos de fantasias, não adianta nós vivermos de utopia. Nós vemos em Mateus 10, no capítulo 5. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminhei aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai essa mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. O segredo é o reino, a palavra-chave, o reino dos céus. Presta atenção, dos céus e não nos céus está ao vosso alcance. Assim, nós vemos em Ezequiel 37, versículo 5. Assim declara Jeová, o eterno e soberano Deus: a esses ossos farei entrar em vós o fogo de vida, e vós revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre vós. Porei a minha respiração dentro de cada um e vos farei viver. E novamente vocês vão entender que eu sou Jeová. Aqui nós vemos a profecia do Vale dos Ossos Secos. Milhões de israelitas morreram na fé no Deus de Israel, e essas pessoas serão ressuscitadas e se encontrarão com o Senhor e reinarão o milênio com ele. Nós vemos em Joel 2, 28. E então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach, meu espírito, sobre todos os povos. E os vossos filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens terão visões.
inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramaria meu espírito naquele dia. Então, nós percebemos que as profecias estão para se cumprir à nossa frente. Em breve, essas profecias vão se cumprir e nós vamos ter uma grande missão, como já estamos tendo. Ainda somos muito poucos, mas interessados. Muitas pessoas têm nos procurado, porque essas pessoas percebem que nós temos uma outra linha de pensamento. Nós não queremos judaizar as pessoas, e nem tampouco cristianizar as pessoas. Nós queremos que as pessoas entrem em aliança com Jeová. Nós queremos que as pessoas entrem em aliança para guardar os mandamentos de Deus. Nós não estamos aqui para criar uma nova religião, nós estamos aqui para trazer a religião de Deus para as pessoas. É a missão de cada um de vocês, levar esta palavra a todas as pessoas que vocês puderem, para que essas pessoas entendam, compreendam e se preparem para as coisas que hão de vir sobre a terra. Nós estamos vivendo em tempos emprestados. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. E esses dias que nós estamos vivendo, por que abreviados? O ano gregoriano já está acabando. Já acabou agosto, outubro. Parece que foi ontem, janeiro. O nosso ano judaico vai acabar agora em março. O tempo está encurtado. As horas, não parece que as 24 horas não são mais 24 horas. Nós não dormimos o suficiente, não dá tempo para fazer as coisas. Antigamente a gente fazia as coisas e chegava cansado de tanto tempo. Hoje não, hoje você começa a fazer as coisas, não dá tempo de fazer, porque o tempo está esgotado. O tempo está... As 24 horas não tem 24 horas. Já pararam para pensar nisso? Aí você diz, não, você é maluco. Não é maluco, não, é verdade. Parece que o tempo está curto. Parece que a hora hoje tem meia hora. Então, irmãos, é que nós não entendemos muito de física, não entendemos muito de espaço, de tempo, mas nós sabemos, se nós entrarmos numa nave espacial, num foguete, e viajarmos no espaço aberto durante 3 anos, aqui na Terra, quando a gente voltar, para nós passou 3 anos. Para os que estavam aqui passou 21. Olha que loucura, porque é uma questão de tempo e espaço. Então a gente não entende muito bem. Só que nós sabemos que o tempo está curto. Se o tempo está curto, não deixe de aproveitar esses momentos que você tem para falar do amor de Deus. Falar da misericórdia, do sacrifício do Cordeiro. Falar que o Senhor está voltando. Que pragas terríveis estão para vir na terra. Nós passamos por uma. Jamais passou na mente nossa que um dia o mundo ia parar, como aconteceu com esse Covid. Ficarmos proibidos de sairmos de casa, proibidos de trabalhar. Nunca passou na nossa mente. E isso é só o começo. É só o começo das provações e das doenças e das pragas que estão para cair. Aqueles que estiverem aliançados, a Bíblia diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Isso é profético. Quando você está ligado nas coisas sagradas, a tua família é protegida. Lá no Egito, todos que estavam dentro da casa, que tinham sangue no umbral, o anjo da morte não visitou. Essa premissa continua. Se você serve a Deus, por tabela, os seus entes queridos vão ser protegidos. E você tem que falar para eles. As bênçãos que você está recebendo é porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu sirvo o Deus de Israel. Então, eu gostaria que vocês avaliassem o que foi falado hoje. Nós somos uma nação eleita, um sacerdócio real. Nós fomos escolhidos. Nós estamos na vanguarda da palavra. Deus tem trazido
revelações extraordinárias. Só que nós estamos muito afobados. Vamos com calma. Nós vamos ter muitas sextas-feiras para estudar. Nós vamos estudar cada vez estudos mais profundos, proféticos, para que você entenda. Deus tem trazido revelações extraordinárias da palavra. Mas eu me lembro que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês não entenderiam. Deus tem trazido para mim muitas revelações bíblicas, não proféticas. Presta atenção. Eu vou ler a Bíblia e eu entendo o que está escrito. E aí eu começo a pesquisar daqui, pesquisar dali, e eu descubro que aquilo tem uma lógica. Isso que eu digo quando Deus tem se revelado através do estudo. Não é revelação profética, não, de evidência, não é isso, não. Então, Deus tem se revelado, e como eu tenho feito? Eu pego e vou escrevendo. Tenho uma dezena desses livros. Às vezes eu sonho, eu escrevo para não esquecer. Por quê? São respostas às orações. Eu oro ao Deus bendito, ele me dá uma resposta e eu trago a resposta e coloco na palavra. Então, você faça isso também, irmãos. Deixa perto da cabeceira da cama. Ore a Deus, se você tem dúvida de alguma coisa. Peça a Deus que te revele. E ele vai te revelar. E você lá escreve. Porque a gente esquece. E você vai ver como muitas coisas vão ser esclarecidas, porque isso é profético. Vossos velhos terão sonhos. Que sonhos são esses? São os sonhos proféticos, revelando as verdades. Então, coloque em prática isso, meus irmãos. E que Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus possa visitar cada um de vocês. Nós temos ainda 5 minutos para as 9, para as 10. Vamos dar 10 minutinhos. Se algum irmão quiser tirar uma dúvida, esse é o momento. Tá? O Rocha Bruno, por gentileza, fique à vontade, pergunte aos irmãos se eles querem saber de alguma coisa, quer tirar alguma dúvida. É o momento certo. Amém. Antes, Rabino, eu gostaria de deixar aqui algo para complementar, né? Está lá em Isaías 56, que diz assim: assim disse o Senhor, guardai o juízo e fazei o que é justo, pois a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a ser revelada. Concordando com isso que o amigo falou, né? E aí eu fiz a minha pergunta: mas guardar o juízo, meu Senhor, isso é um pouco difícil para entender. E aí fui atrás, né? Que significado, o que seria esse juízo, né? E buscando aqui o significado da palavra, eu achei algo aqui muito interessante, né? A capacidade de agir racionalmente. Então, buscar a razão, buscar entender, conhecer, né? Aprender das escrituras do Senhor. Aí nós vamos agir com justiça. E agindo com justiça, o Senhor irá se revelar a nós. E o Senhor se revelando a nós é aquilo que o irmão falou, né? A nossa casa será guardada, a nossa casa será protegida e a salvação chegará até o nosso lar, até o nosso arraial. Então, o Eterno falou de forma poderosa. Mas, vamos lá. Eu abro aqui a oportunidade para a irmã Graziela. Irmã Graziela, por favor, se a irmã tiver alguma dúvida, pode falar. A irmã tem a palavra. Shalom, shalom. Não tenho nenhuma dúvida. Estou aprendendo, né? Gostei demais do estudo e agradeço ao Rabino. Amém. Abro também a oportunidade ao irmão José Carlos. Irmão José Carlos, alguma dúvida? Oi, irmão. Não, eu estava até escutando aqui, tá aí a Cruz aqui na sala, me escutando, e é muita coisa que a gente vai ouvindo, vai aprendendo, e coisas que Deus fala por Rabino, e a gente estudando, a gente vai esclarecendo algumas coisas assim. A gente estudando Paraxá, eu já li essa parte e não compreendia dessa forma, né? E como o Rabino está falando, agora eu vi a parte que ele falou de Jó
Rafael, né? 2:28. É revelação que muitas pessoas não vê dessa forma, né? Como Ezequiel que fala também. E as pessoas, eu nunca vi dessa forma como a gente está lendo agora e aprendendo, né? Então que Deus continue usando o Rabino aí em nome de Yeshua HaMashiach, para que possa nos dar essas porções, essa palavra, e que o Senhor fala comigo também em sonhos para mim. Vou fazer o que ele tá falando, que o meu rabino falou, deixar a cabeceira da cama, um caderno, a Bíblia, qualquer que falou comigo, eu vou acordar, vou escrever. Deus abençoe. Amém. Amém, Zé, muito bom. Passo também a palavra ao irmão Eliton e à irmã G. Shalom. Não temos nenhuma dúvida, não. Muito obrigado pelo estudo. Amém. Rabino, devolva a palavra, meu. Perfeito. Eu agradeço aos irmãos, né? E peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso grupo, pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam estar conosco. Seria importante nós orarmos pela vida deles. Nós sabemos que estamos em dias difíceis, dias de muita luta. Peço que orem também por mim, que eu tenho muita luta, esses dias têm sido muito difíceis, mas com a graça do Eterno a gente vai chegar lá. Nós sabíamos que essa jornada não seria fácil, mas temos certeza que a vitória é certa. Que Deus abençoe a todos, um bom sábado para todos. Amanhã nós vamos estar nos reunindo a partir das 9 da manhã. Peço aos irmãos que não vamos ter a reunião à tarde. Pois não, Zé Carlos, pode falar. Zé, seu áudio está fechado, meu amigo. Seu áudio está fechado. Ah, sim. Esse estudo está gravado? Vai botar depois no grupo? Eu não sei se a Evelyn gravou. Tô gravando aí, sim. filha. Opa, beleza. Vai botar no YouTube, né, irmã? Eu vou botar no YouTube e no podcast da congregação também. Em áudio e em Beleza. vídeo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Então, amém, irmãos. Então, amanhã vai ser das 9 até as 11h30. Né? E gostaria de contar com vocês. Então, shalom, shalom. Uma boa noite. Oremos uns pelos outros. Vou pedir que o irmão Eliton ore por nós. Para encerrar a nossa reunião. Jeová Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais esse dia de vida. Te agradecemos por esse estudo. Te agradecemos pelo alimento, pela casa, por tudo que o Senhor vem nos proporcionando, meu Pai. Por isso, meu Pai, te agradecemos em honra e mérito do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom.